Quando o recém-nascido sai do ambiente estéril da vida intrauterina, ele entra num mundo hostil onde os micro-organismos são preponderantes. Rapidamente as crianças tornam-se expostas às bactérias não patogênicas. Essa microflora coloniza a criança, mas nada acontece, a não ser quando a imunidade está comprometida. Nesses casos, as infecções iniciam logo que os anticorpos maternos passados pela placenta diminuem no sangue. Uma criança que nasce sem o timo pode iniciar com a infecção pelo BCG injetado na maternidade. A BCGite pode disseminar e outras bactérias oportunistas, como pseudocistes, podem ser fatais. Recentemente atendemos uma criança que apresentava citomegalovírus, pseudocistes e salmonelose, e não apresentava linfócitos circulantes. Este é um dos extremos das imunodeficiências, quando existe a ausência do timo e dos linfócitos T e B. Os defeitos primários da imunidade podem ser congênitos ou de início tardio. Na maioria das vezes, são causados por deficiências na imunidade humoral dependente dos anticorpos. Existem imunodeficiências secundárias, que podem ser causadas por agentes infecciosos como HIV, por imunossupressores ou por tumores linfóides. As imunodeficiências primárias humorais são doenças caracterizadas pela diminuição ou ausência de anticorpos. O quadro clínico geralmente é de infecções recidivantes, sendo que o tratamento, na maioria dos casos, é a reposição de imunoglobulinas. Existem fatos importantes quando nascemos. Entramos em contato com a flora bacteriana e iniciamos a produzir anticorpos contra diversos antígenos, assim como adquirimos memória imunológica em relação aos patógenos, e que nos permite a defesa contra esses agentes no futuro. Em indivíduos com defeitos primários em suas defesas imunológicas, o agente infeccioso pode indicar o tipo de imunodeficiência. Nesta aula, iremos aprender a identificar os diversos tipos de imunodeficiência de anticorpos. Vigilância imunológica. Possíveis defeitos na diferenciação celular. Poderemos ter genes defeituosos que levam às imunodeficiências. Desde a célula tronco da medula óssea, stem cell, passando pela série mieloide, doenças em vermelho, pela linfocitária T e combinadas T e B em azul, chegando até defeitos na linhagem de linfócitos B e seus anticorpos específicos, deficiências em verde. As imunodeficiências primárias são diversas doenças caracterizadas por infecções recorrentes ou não usuais, afetando crianças e adultos. Podem ser classificadas por deficiências de anticorpos, linfócito B, deficiências celulares, linfócito T, deficiências combinadas, deficiências da fagocitose e deficiências do sistema do complemento. Distribuição das imunodeficiências. As humorais, ou deficiências de anticorpos, acontecem em 50% dos doentes, sendo que as combinadas chegam a 20% e as da fagocitose às 18%. A maioria dos casos permanece sem diagnóstico, especialmente por desconhecimento dos médicos, falta de testes laboratoriais específicos, entre outros. A idade do diagnóstico, em azul, costuma ser na infância. Na idade adulta acontece cerca de 50%, especialmente pela incidência da imunodeficiência comum variável, que se inicia mais tarde na vida. O tempo do diagnóstico, após os primeiros sintomas, em vermelho,
demonstra o grande problema do desconhecimento, sendo inconcebível que seja realizado o diagnóstico após 10 ou 20 anos do início dos sintomas. A Fundação Jeffrey Model e a Cruz Vermelha Americana descrevem os 10 sinais de alerta para o diagnóstico das imunodeficiências primárias. 4 ou mais otites em um ano. 2 ou mais sinusites em um ano. 2 ou mais meses em antibiótico com pouco efeito. 2 ou mais pneumonias. Infecções intestinal de repetição, diarreia crônica. Abscessos recorrentes. Estomatite de repetição por cândida na mucosa oral ou pele. Efeito adverso ao BCG e ou infecção por micobactéria. Episódio de infecção sistêmica grave, como uma meningite, osteoartrite ou septicemia. História familiar de imunodeficiência primária. Existem micro-organismos mais frequentes em determinadas imunodeficiências. Por exemplo, a deficiência de anticorpos, nós temos mais o streptococo, pneumo, estáfilo, o hemófilos influenza, o meningo, enterobactérias, enterovírus e giardíase. As deficiências celulares, nós temos mais os vírus e as micobactérias, assim como os fungos. Nas deficiências da fagocitose, temos o Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Bacillus gram-negativos, Escherichia coli, Klebsiella e fungos em geral. Nas deficiências do complemento, costumamos ter meningococos, pneumo e hemófilos. As imunodeficiências humorais são doenças onde o defeito imunológico está restrito à produção de anticorpos, com ausência ou diminuição das imunoglobulinas no sangue. O quadro clínico dessas doenças pode ser superponível, com infecções como sinusites de repetição, otites, pneumonias, bronquiectasias, diarreia crônica, má absorção intestinal, anemia hemolítica, trombocitopenia, autoimunidade e tumores, entre eles o linfoma e carcinoma. A giardíase costuma ser importante causa de diarreia em deficientes de IgA. Inclui-se nessas deficiências de anticorpos a gama-globulinemia ligada ao sexo, XLA, a imunodeficiência comum variável, a deficiência seletiva de IgA, a deficiência de subclasses de IgG, a síndrome de hiper-IgM e a hipogama-globulinemia transitória da infância. Todos os pacientes, com exceção dos deficientes de IgA, utilizam a imunoglobulina endovenosa, na dose de 400 a 600 mg por quilo por mês. A agama-globulinemia ligada ao X, conhecida também como doença de Bruton, em memória do seu descobridor, que identificou um menino com ausência de imunoglobulinas e infecções pulmonares importantes. Essa doença acomete meninos e a expressão de mutações no gene da BTK, Bruton tirosina quinase. Essa enzima é crítica para a maturação de linfócitos pré-B em B maduros, produtores de imunoglobulinas. Os pacientes não possuem linfócitos B circulantes ou apresentam menos de 2% dessas células. Não apresentam folículos linfóides nos linfonodos e muitas vezes nascem sem amígdalas e adenoides. Apresentam infecções bacterianas importantes, pneumonias e parasitoses intestinais. O tratamento é com imunoglobulina endovenosa ou subcutânea, 500 mg por quilo de peso, além de antibióticos e vitaminas. Antônio é paciente que vem tratando sua agama-globulinemia há 7 anos,
com reposição de imunoglobulina endovenosa. Recentemente teve episódio de diarreia de difícil tratamento. Esteve internado por 30 dias para receber nutrição parenteral e realizar exames. Não se conseguiu realizar o diagnóstico do agente etiológico, mas melhorou após 15 dias de anita por via oral. Na figura da citometria de fluxo, visualizamos no lado esquerdo as células do paciente que não apresentam linfócitos B, seja pela marcação por anticorpos fluorescentes para o CD19 como para o CD20. Ao lado direito, identificamos células de um indivíduo normal que serviu como controle. Existem linfócitos B em número normal, pontilhado vermelho. A imunodeficiência comum variável tem esse nome por ser muito prevalente, assim como ser variável em termos genéticos. Existem muitos genótipos responsáveis por patologias representadas pelo mesmo quadro clínico de infecções de repetição com início tardio. O quadro clínico são de infecções respiratórias de repetição, diarreia crônica por giardias ou outros agentes. A autoimunidade pode acontecer com anemia e trombocitopenia autoimune, hiperplasia linfóide da mucosa, estômago e duodeno acontecem, assim como o câncer gástrico, que ocorre com frequência e deve ser pesquisado por endoscopia a cada 2 anos. A IgG costuma ser menor de 250 mg por decilitro. Os níveis de IgA e IgM são variáveis, podendo ser 0. A ausência de anticorpos vacinais. Ao contrário da gama-globulinemia ligada ao X, os pacientes com comum variável possuem linfócitos B circulantes. 28% dos pacientes com comum variável apresentam autoimunidade, quase sempre adultos, sendo que 56% dos casos de autoimunidade são relativos à trombocitopenia, anemia hemolítica. As complicações gastrointestinais da imunodeficiência comum variável são giardíase, muito frequente, assim como outras parasitoses, hiperplasia nodular da mucosa do estômago e duodeno, infiltração linfóide, má absorção intestinal, doença inflamatória intestinal crônica, anemia perniciosa, deficiência de zinco e outras vitaminas, linfomas e carcinoma do estômago. Defesa imunológica ao nível das mucosas. A IgA é produzida pelas células plasmáticas. Essas adquirem uma peça secretora, em vermelho, ao nível das células epiteliais das mucosas e que possibilitam a estabilidade da IgA quando localizam-se na superfície do tubo digestivo. Pacientes com deficiência isolada de IgA apresentam infecções de mucosa como sinusites, otites, pneumonias e parasitose intestinal. A deficiência isolada de IgA tem as seguintes características: IgA menor do que 5 mg por decilitro. Esse valor costuma ser 0, pois os instrumentos sempre têm um valor mínimo de detecção, que está em torno desses 5 mg. As demais imunoglobulinas têm níveis normais. Existem associações com infecções sinopulmonares recorrentes, diarreia e autoimunidade, assim como alergias mediadas por IgE. É a imunodeficiência primária mais comum, existindo cerca de um indivíduo sem IgA a cada 800 pessoas. Muitos indivíduos não apresentam sintomatologia. Não se deve tratar com imunoglobulina endovenosa, pois podemos ter quadros de anafilaxia, devido à produção de IgE específica
contra a IgA. Caso clínico. Emily, de 10 anos, foi internada em nossa emergência com quadro grave de pneumonia. A história descrevia uma menina doente que sempre teve infecções respiratórias e diarreia durante a vida. Existia a possibilidade do quadro ser decorrente de defeito na fagocitose. Sendo assim, realizamos testes de NBT e de hidrorrodamina que foram normais. A ausência de IgA foi diagnosticada, sendo que a citometria das populações de linfócitos foi normal. A paciente foi tratada e está em acompanhamento em nosso ambulatório. A tomografia da Emily demonstrou comprometimento de todo o pulmão esquerdo, com cavidades e opacidades consolidativas e extensas bronquiectasias. Hipogamaglobulinemia com hiper-IgM. Essa é uma patologia com defeito na expressão da molécula CD40 ligante na membrana dos linfócitos TCD4 ativados. Essa molécula reage com o linfócito B, induzindo a troca na produção de IgM para IgG. Nosso organismo produz IgM diretamente após a estimulação infecciosa. No entanto, para produzir IgG, necessita de uma mensagem do linfócito TCD4, helper, que é repassada por essa molécula ligante. Sendo assim, o indivíduo que tiver uma mutação no gene desta molécula pode deixar de produzir IgG e outras imunoglobulinas após infecção. É uma imunodeficiência ligada ao X, portanto, vamos somente observar meninos com essa doença. Eles apresentam centros germinativos com poucas células, aumento de IgM no plasma e deficiência das demais imunoglobulinas. Suscetibilidade ao pneumocisticarine, autoimunidade pode se sobrepor e o tratamento é o TMO, transplante de medula óssea. Taylor foi um dos nossos pacientes com imunodeficiência com hiper-IgM. Apresentava no diagnóstico IgM elevada e ausência das demais imunoglobulinas. O CD40 ligante foi sequenciado e detectamos uma nova mutação no gene. A mutação deveria ser um A e a base passou para G. Esta mutação criou todo esse distúrbio no paciente. Ele foi transplantado em 2011, e está curado da doença. Um novo paciente com imunodeficiência primária com hiper-IgM, ou também conhecido por deficiência do CD40 ligante, foi diagnosticado em 2020. Pneumonia e diarreia crônica. IgG 0, IgA 0, IgM 150 mg por decilitro. Vem realizando imunoglobulina endovenosa com excelentes resultados. O teste de sequenciamento do CD40 ligante mostrou uma variante patogênica no paciente. A imunodeficiência transitória da infância, como o nome diz, é a patologia que tem cura, desde que se consiga ultrapassar o período que o indivíduo fica com níveis baixos de imunoglobulinas. Acontece após o nascimento, por volta do 3º mês de vida. O organismo, por prematuridade, pode atrasar na produção de suas próprias imunoglobulinas. Indicamos a infusão de imunoglobulinas sempre que as infecções sejam importantes ou que exista desnutrição concomitante. Por volta da metade do 2º ano de vida, a situação costuma normalizar. As deficiências de subclasses de IgG existem e devem ser diagnosticadas. Entre elas temos a IgG 1 e 2, que são as mais importantes, mas podem existir também deficiências de IgG 3 e 4. A imunidade celular costuma ser normal, podendo essa patologia estar associada com outras imunodeficiências, como a isolada de IgA e a ataxia com telangiectasia.
Nem sempre essa patologia necessita de tratamento devido à compensação da produção de anticorpos de outras classes de IgG. A deficiência de anticorpos específicos pode passar desapercebida. Ela é também conhecida como deficiência seletiva com imunoglobulinas normais. Trata-se de falta de resposta aos polissacárides de streptococcus. Os pacientes sintomáticos apresentam sinusites e pneumonias repetidas. A vacinação com Prevenar e Pneumovax estimula a produção desses anticorpos e o paciente melhora. Síndrome de Job ou hiper-IgE. A síndrome recorrente de hiper-IgE compreende um grupo de imunodeficiências com IgE muito elevada, abscessos estafilococos na pele, eczemas, infecções pulmonares, alterações ósseas e dentárias. Existem duas formas: a autossômica dominante por mutações do gene STAT3 e podem também haver as mutações em DOC8, que tem sido observado em pacientes recessivos. Então, a síndrome de hiper-IgE apresenta esse IgE muito elevada, eczema com IgE muito elevada, infecções da pele por estafilococo. As alterações ósseas e fisionômicas. Então, existe uma alta incidência de escoliose, osteoporose, largura alar maior, né? Base nasal muito ampla, protrusão da testa, que chamamos de mandamento frontal, e é comum que os pacientes retenham os dentes primários. A Andressa é uma paciente nossa, com histórico de infecções de repetição, dor abdominal à palpação, febre recorrente, dores articulares apresentando lesões de peles crônicas semelhantes ao eczema atópico. Dor nos joelhos e dificuldade à deambulação tendo sido operada dos joelhos. Retenção dos dentes primários. Observem a dentadura, a ausência de peças dentárias e às vezes a retenção. O dente acaba não aparecendo, surgindo. Mutação no gene STAT3. Fizemos o sequenciamento da menina e foi confirmada a doença. Hipertensão arterial sistêmica, rim único à direita, estenose de artéria renal à esquerda. A avaliação da imunidade humoral acontece pela dosagem das imunoglobulinas IgG, IgA, IgM e IgE, as subclasses de IgG, IgG1, 2, 3 e 4, a contagem total de linfócitos B, CD19, dosagem da IgA secretora, em laboratórios que conseguem fazer essa determinação. Pesquisa de anticorpos contra antígenos vacinais e ambientais, por exemplo, as isoaglutininas sanguíneas, os anticorpos antigrupo sanguíneo, anti-A, anti-B. Sorologia para a rubéola. Pesquisa de anticorpos contra os pneumococos. Podemos realizar a pesquisa antes e após 10 a 15 dias da vacinação. A tipagem HLA pode ser necessária na compatibilização dos pacientes que serão transplantados com doadores de medula óssea. Recentemente, uma nova tecnologia permitiu analisar diversos genes simultaneamente. Trata-se do sequenciamento de nova geração, ou NGS. Os instrumentos que permitem essa análise são os sequenciadores como o Ion 5S da Thermo Fisher e os da marca Illumina. A metodologia utiliza chips minúsculos com escavações que permite o sequenciamento individual de 40 amostras de DNA até algumas centenas de amostras, dependendo do formato do chip. Para cada amostra é possível analisarmos muitos genes com precisão
e rapidez. Os genes responsáveis por imunodeficiências primárias de anticorpos ou humorais podem ser analisados pelo NGS. Por exemplo, o laboratório Invitae utiliza um painel de até 32 genes para analisar a gama-globulinemia primária. Mas um painel de somente 6 genes, como visto abaixo, podemos realizar o diagnóstico dessa patologia. Lembrando que ali o segundo, a Bruton tirosinoquinase, é responsável pela maioria dos pacientes. Outro painel de imunodeficiência comum variável pode avaliar até 32 genes nos pacientes com essa doença tão importante. A síndrome de hiper-IgE pode ser analisado com 4 genes por NGS. E a síndrome de hiper-IgM, até 6 genes simultaneamente podem ser identificados. Agora, quando estamos frente a uma imunodeficiência e não temos uma ideia bem clara de que mutações podem estar ocasionando essa imunodeficiência, podemos pedir um painel de genes completo. Os genes para todas as imunodeficiências humorais combinadas ou de fagocitose ao mesmo tempo. As imunodeficiências primárias combinadas são doenças muito graves, decorrentes de defeitos ao nível da imunidade celular, linfócitos T, e da imunidade humoral, linfócitos B e produção de anticorpos. As imunodeficiências combinadas são defeitos dos linfócitos T e B, ou de seus precursores. As principais síndromes são a de George, a imunodeficiência severa combinada, SCID, candidíase mucocutânea crônica, a ataxia com telangiectasias e a síndrome de Wiskott-Aldrich. Nas imunodeficiências combinadas, costumamos ter defeitos da imunidade celular que acarretam infecções graves. Quando temos um paciente com uma infecção muito grave, como essa criança com uma varicela disseminada, ou uma mononucleose à esquerda, com placas enormes na garganta e linfonodos, devemos suspeitar que pode haver um defeito da imunidade celular. E as infecções mais comuns nesses pacientes são as viroses, citomegalovírus, Epstein-Barr e varicela. Nesses casos, necessitaríamos de antibiótico terapia preventiva, devemos evitar vacinações com agentes vivos e a transfusão de sangue pode acarretar a doença enxerto contra o hospedeiro. As imunodeficiências combinadas costumam serem tratadas com transplante de medula óssea. Nas imunodeficiências combinadas, devemos avaliar a imunidade celular e a humoral. A celular por intermédio de citometria de fluxo para identificação de subpopulações de linfócitos. Linfócito CD3, que é o linfócito T, o CD4, T helper, CD8, T citotóxico, CD19, linfócito B, CD20, linfócito B e CD56, que é a célula natural killer. Além disso, nós podemos cultivar os linfócitos in vitro e ativá-los com mitógenos. Então, os mitógenos que se utiliza, fitoaglutinina, concanavalina A e o POCWID. Esses mitógenos vão fazer as células T serem estimuladas in vitro e veremos o seu funcionamento. Síndrome de George. Doença caracterizada pela ausência total ou parcial do timo. Acompanha o hipoparatireoidismo e a tetania pela diminuição do cálcio. Convulsões frequentes.
Acontece a falta do desenvolvimento das terceira e quartos arcos branquiais correspondentes ao timo, paratireoides e coração. Por isso temos defeitos cardiovasculares importantes, às vezes tetralogia de Fallot. O retardamento mental nos casos completos. Faces característica, implantação baixa das orelhas, micrognatia e boca de peixe, fish mouth. Infecções variáveis dependendo do quadro clínico. Jéssica nasceu em 2006 e aos 4 meses internou no hospital de clínicas após entrar em tetania com o cálcio baixo. Tinha micrognatia e implantação baixa das orelhas. A citometria de fluxo mostrou CD3 3 células, CD4 2, CD8 0, ou seja, a ausência da imagem tímica no raio-x de tórax, que então era o responsável por essa citometria totalmente insuficiente. Comunicação intra-auricular e o transplante de medula óssea não foi realizado a pedido da família. As imunodeficiências severas combinadas, também conhecidas como SCIDs, são diversas patologias. O início do sintoma acontece no primeiro ano de vida com infecções recorrentes virais, bacterianas, fúngicas e por protozoários. Diarreia crônica, pneumonias e candidíase oral. Os pacientes apresentam linfopenia. Então são crianças, às vezes recém-nascidos, que se apresentam muito doentes, com comprometimento da imunidade celular e humoral. A ausência da imagem tímica no raio-x de tórax. Muitos não têm timo. A herança ligada ao X, autossômica, recessiva ou esporádica. Então são diversas patologias com quadros clínicos semelhantes. A única solução para esses pacientes é o transplante de medula óssea. Então nas fotos nós podemos observar aquela criança que foi criada numa bolha. Fizeram um filme sobre isso. E também podemos ver o professor Robert Good, imunologista de Minneapolis, que transplantou a primeira criança com imunodeficiência severa combinada. Nas radiografias podemos observar o timo de uma criança normal, timo presente no mediastino, e uma criança com SCID, onde observamos a ausência, ou seja, não observamos o timo. Classificação dos SCIDs. Número 1. SCID, a ausência de célula T, de célula B e de célula NK. Chama-se disgenesia reticular, a ausência de células tronco. Então, nós temos uma diferenciação defeituosa, linfóide, mieloide e eritroide. Número 2, adenosina deaminase, genes defeituosos desta enzima produzindo acúmulo de adenosina que interfere na síntese de DNA, com metabólitos tóxicos para linfócitos T, B e NK. Esses pacientes, ao lado, apresentam infecções severas, falta de crescimento, diarreia, anormalidades do esqueleto e displasia pélvica, cegueira cortical e distonia. É difícil descartar a infecção viral no diagnóstico. Linfocitopenia e eosinofilia podem ocorrer. 3. Síndrome de Artemis, falha no reparo de RAG1. Então é um defeito no gene ativador da recombinase, que enfraquece o rearranjo de genes das imunoglobulinas e do receptor de células T. Não atinge as células NK. Depois vemos o SCID T negativo, B positivo e NK negativo. É ligado ao X, a ausência de receptores de interleucina 2. É o mais comum dos SCIDs. A seguir temos o SCID
T negativo, B e NK positivos. Deficiência da cadeia alfa da interleucina 7, levando à falha na diferenciação dos linfócitos T. Por último, 6. Os SCIDs com depressão de linfócitos TCD8. Tivemos um caso desse o ano passado. Defeito no gene ZAP70, importante elemento na transdução do sinal do linfócito T. Imunoglobulinas normais e CD4 não funcionante, mas presente. Jesus foi uma criança que foi atendida com pneumonia na emergência de nosso hospital e a mãe relatava ter pedido 2 filhos antes dos 5 meses. No hemograma, tinha somente 100 linfócitos no hemograma, linfopenia acentuadíssima e citometria para a célula T, CD3, CD4 e CD8 praticamente ausentes. CD19, o linfócito B, estava presente. As imunoglobulinas IgG muito baixa, IgA e IgM ausentes. O Jesus apresentava, à esquerda acima, um sinal na nádega ao nascimento. E no início do tratamento já apresentava uma tumoração importante. E após o transplante de medula óssea realizado, o Jesus cicatrizou esse tumor. Mateus é outro SCID de 5 meses que foi transferido da emergência pediátrica de outro hospital para a UTI pediátrica do Hospital de Clínicas, em 2015. Quadro respiratório sugestivo de infecção viral, evoluindo para insuficiência respiratória, necessitando de ventilação mecânica, doença grave com crescimento de pseudomonas na secreção broncopulmonar. Imunoglobulinas baixas, IgG de 46 e severa linfopenia. Iniciamos com imunoglobulina endovenosa. A história clínica era uma história de infecção grave e um raio-x de tórax, com pneumotórax à direita com leve desvio de mediastino. Timo rudimentar, praticamente ausente no mediastino superior. Associam-se consolidações, bronquiectasias císticas e cilíndricas. A biópsia pulmonar mostrou inclusões citomegálicas e áreas de pneumocistose. Pseudomonas multiresistente no escarro. A avaliação imunológica mostrou que o paciente tinha uma linfopenia com 621 linfócitos e que essa linfopenia era decorrente de linfócitos TCD3 baixíssimos, CD4 19, CD8 de 8. Então, uma linfopenia de células T. Os linfócitos B estavam em números suficientes. E a célula NK mostrava-se diminuída. Então, o resultado dessa citometria, deficiências de linfócitos T, CD3, 4 e 8, linfócitos B existentes, embora com imunoglobulinas baixas. Existem raras células NK. O sequenciamento do DNA mostrou uma mutação em JAK3. Podemos identificar os genes responsáveis pela imunodeficiência severa combinada por intermédio da detecção por NGS, ou sequenciamento de nova geração. Então, esse painel pode analisar que estamos vendo 49 genes simultaneamente. Todos genes relacionados aos SCIDs. A candidíase mucocutânea crônica é uma imunodeficiência severa com infecções da pele e mucosas por Candida albicans. O paciente fica repleto de cândida, esofagite por cândida, a mucosa da boca, às vezes pulmão. Os testes cutâneos com candidina são negativos, ele não tem resposta celular à cândida, assim como a cultura de linfócitos com cândida. Existe às vezes associação com endocrinopatias múltiplas
E o tratamento são os antimicóticos, que no caso do Brian, são extremamente agressivos para o fígado. Então nós estamos com um paciente com uma candidíase mucocutânea crônica, sem doador para transplante de medula óssea. Ataxia com telangiectasias. Então essa é uma doença, uma patologia que inicia nos primeiros anos de vida, com presença de ataxia, telangiectasias oculocutâneas, e infecções sinopulmonares recorrentes. Então são pacientes que acabam numa cadeira de roda devido à importante ataxia, têm dificuldade de deglutição por essa ataxia e que leva secundariamente a pneumonias de aspiração. Podem ter associadamente deficiências de IgA e uma alfa-fetoproteína muito elevada, que ajuda no diagnóstico clínico. Também podem acontecer deficiências de subclasses de IgG nesses pacientes. Eles estão predispostos a malignidades, como linfoma, leucemia, tumores de células epiteliais. Infelizmente, a incapacidade de deambular, a disartria, a dificuldade de deglutição e aspiração de alimentos acaba levando essas crianças a morrer. Nós não conhecemos casos que tenham passado dos 24 anos de idade. A síndrome de Wiskott-Aldrich apresenta uma tríade: eczema, semelhante ao eczema tópico, trombocitopenia e infecções. Então essa é a tríade do Wiskott-Aldrich. As plaquetas podem ser minúsculas, chamadas microplaquetas. Um bom hematologista faz o diagnóstico olhando uma lâmina. Acontecem sangramentos pela trombocitopenia e a autoimunidade pode estar presente também. Existem deficiências da imunidade celular e humoral. Dificuldade de produzir anticorpos contra os polissacárides, especialmente dos pneumococos. É uma doença recessiva ligada ao sexo, somente acontece em meninos. O defeito é conhecido como gene WOSP e está presente no cromossomo 10. A IgM pode ser baixa e o transplante de medula óssea e esplenectomia podem ser indicados.